Aqui, meu filho, 19h07, estamos de volta com o Cidade Alerta na noite desse sabadão. Me dá imagens do próximo caso. Olha, atenção, atenção. Carlos teria matado o próprio enteado e fugido em seguida. Luiz tinha apenas 16 anos. Ele tentava defender a mãe das agressões, né? O padrasto estava agredindo a mãe dele. Foi agredir, quer dizer, aliás, foi defender a mãe para não ser mais agredida. Acabou sendo agredido também. Foi atacado com um bastão de madeira. O adolescente foi socorrido, ficou 3 dias em coma, não resistiu. Esse caso aconteceu em São Paulo. Alô, zona sul da capital. Roda. Luiz só queria defender a mãe das constantes agressões que sofria de Carlos, o padrasto, mas pagou com a própria vida. Segundo o pai da vítima, de apenas 16 anos, Luiz pensava em estudar para ajudar a família. O que o Luiz queria fazer da vida? Qual é a lembrança que fica para o senhor? Terminou os estudos dele, né? E ele que era, não tinha muito, assim, muita, entendeu? Ele só falava que queria terminar o estudo dele, arrumar um emprego bom para ajudar a mãe dele e ajudar eu. Ainda em choque com a morte do filho adolescente, Fabrício, aos 33 anos, fica com um pensamento longe, ao se dar conta de que o futuro do menino foi interrompido. Aí eu tô Norteado. eu não tenho nem, não tem chão nenhum. Você não imaginava que era uma situação dessa e que seu filho estava correndo risco na casa da mãe? O senhor estava tranquilo que o Luiz estava com a mãe, parecia que estava tudo bem, que ele ia voltar a estudar, as aulas voltaram e ele estava lá na região prometendo que vinha visitar vocês e isso não aconteceu. E justamente pelo homem que ocupou o lugar de Fabrício na família. Carlos, o padrasto do jovem, aparentemente nunca se deu bem com ninguém. A família do pai de Luiz mal o conhecia. A Alessandra e Marcos tiveram filhos? Tem um filho. Deve ter uns 7 meses, 8 meses, eu não sei. Por aí. Então é um filho pequeno, o relacionamento é recente. O jovem não dava detalhes, mas já não conversava com o padrasto. Já tinham brigado? Eu acho que sim, né? Mas ele não falava para a senhora para não te preocupar. Ele não A senhora fala. acha que ele preferiu ficar na casa da mãe justamente para protegê-la, por conta dos problemas que o Marcos gerava para a família? Durante a pandemia, Luiz ficou morando com a avó e com o pai. Agora, no final do ano passado, decidiu passar as festas com a mãe. Estava ansioso para a volta às aulas. Ele falou pra mim, vó, logo, logo eu tô aí. Depois do ano novo ele falou pra mim. Ele tinha mandado uma mensagem, logo, logo eu tô aí. E não veio. Como aceitar a morte violenta e ainda sem nenhuma explicação? Fabrício encontrou a ex-mulher no IML ao liberar o corpo do filho. Mas ele nem teve coragem de perguntar o que havia acontecido na casa dela que levou à morte do jovem. A Alessandra também não tocou no assunto. A família está deixando aqui a casa do pai nesse momento, então, para seguir para o cemitério de Campo Grande. A avó do Luiz também está no carro, ao lado do Fabrício, o pai desse jovem de apenas 16 anos, que foi covardemente assassinado na casa da mãe. No cemitério, na zona sul de São Paulo, o clima é tenso. Poucos querem se envolver na história. Vizinhos e amigos de Carlos também estão presentes. Parte da família está dentro da sala do velório, se despedindo de Luiz. A mãe dele, a Alessandra, está do lado do caixão do filho e não quer sair para esclarecer o que teria motivado toda essa briga que levou à morte do filho dela. Nem a família do pai sabe exatamente o que aconteceu, o motivo da briga, da agressão. E
se isso já acontecia há muito tempo. Tudo teria começado entre Alessandra e Carlos. E então, Luiz entrou no meio dessa discussão para defender a mãe. Aparentemente, ela estava sendo agredida pelo marido. Foi então que Luiz foi atacado com um pedaço de madeira, um golpe certeiro na região da cabeça. Luiz chegou a ser internado, ficou 3 dias em coma. A família tinha esperança que ele sobrevivesse e conseguisse se recuperar, contar exatamente o que aconteceu. Mas, infelizmente, o jovem não resistiu. A mãe do jovem não conseguiu registrar o boletim de ocorrência da morte e nem mesmo da agressão, porque a família ficou ao longo desses 3 dias ao lado de Luiz, que estava internado. Nesse tempo em que Luiz estava internado e que a Polícia Civil não foi procurada, Carlos conseguiu fugir e não deu mais notícias para ninguém da família. Por isso, a família do pai espera que ele seja localizado e preso pelo crime que cometeu. Vocês conseguiram ir na delegacia, pai? Não, eu fui lá para fazer só a liberação do corpo do meu filho. Até cheguei lá, eles ficaram até bravos, assim, daí já era para ser no dia que aconteceu, já era para já fazer a ocorrência, que deu um homicídio. Fabrício só tenta entender por que perdeu o filho precocemente e espera que Carlos não saia impune. De alguma forma, a justiça seja feita e possa aliviar pelo menos um pouco dessa dor, dessa revolta. Com certeza, eu quero a justiça mesmo. Que não vai ficar assim impune, não.